Ela acolheu uma desconhecida durante uma forte tempestade, oferecendo abrigo e um chá quente, sem esperar nada em troca. No dia seguinte, uma proposta inusitada mudou a vida de ambas. Apoie a valorização de nossos talentos locais, deixando seu like e comentário. E vamos para a nossa história. O vento uivava como um lobo faminto, chicoteando as janelas de madeira e o telhado de telhas francesas da pequena casa de Dona Clara, aninhada em um platô no alto do vilarejo de Cantinho da Saudade. Era uma tarde que prometia ser de outono sereno, mas o céu, antes salpicado de nuvens claras, transformou-se em um manto denso e escuro, engolindo o sol de uma vez só e anunciando uma borrasca sem precedentes. Aos seus 73 anos, Dona Clara havia presenciado muitas tempestades na Serra do Mar, mas aquela parecia ter uma fúria particular, quase pessoal. Sentada em sua velha poltrona de balanço, na pequena varanda coberta, ela observava a imensidão cinzenta que engolia as montanhas, seu olhar velado por uma melancolia silenciosa. Seus dedos, calosos e fortes, ainda guardavam a memória dos milhares de pontos de costura que haviam preenchido sua existência, desde os tempos de menina, sob a vigilância amorosa de sua mãe. Desde que o marido José havia partido há 5 anos, e os filhos, um a um, seguiram o caminho da cidade grande em busca de oportunidades, a casa parecia mais ampla, mais silenciosa, quase desabitada pelo eco das risadas e conversas que um dia a preencheram. Dona Clara, a costureira do vilarejo, aquela a quem todos corriam para concertos urgentes, roupas de batizado e até mesmo os vestidos mais elaborados para as festas juninas. Havia se aposentado da agulha e da linha comerciais. Seus olhos, antes tão firmes para o trabalho minucioso, começavam a exigir mais luz, e o ritmo frenético das encomendas já não se encaixava em sua rotina mais calma. Mas seus dias nunca foram vazios. Nos fundos da casa, em um pequeno cômodo que ela havia adaptado como seu ateliê particular, Dona Clara dedicava horas intermináveis à sua paixão mais íntima e guardada, a arte de acolchoar. Ali, longe dos olhares curiosos e das exigências do cotidiano, ela criava mundos em tecido. Edredons vibrantes, colchas que pareciam painéis pintados, com desenhos intrincados que contavam histórias de sua infância, de seu amor por José, da flora e fauna da serra, e de suas próprias lembranças mais profundas. Mantas com bordados em ponto cruz e ponto cheio, combinando a técnica tradicional com uma explosão de cores e formas que a tornavam única. Ninguém no vilarejo, nem mesmo seus filhos, conhecia a verdadeira dimensão de seu talento, a ousadia e a originalidade de suas criações. Para eles, ela era apenas a Dona Clara, a senhora prendada, a velhinha que fazia uns trabalhos bonitos com retalhos. Mas Dona Clara guardava suas obras mais audaciosas para si, como um diário em tecido, uma expressão silenciosa de um espírito que ansiava por ser visto, por mostrar a beleza que brotava de suas mãos e de sua alma. Um sonho antigo que ela pensava estar sepultado sob as rugas do tempo. O tilintar do sino enferrujado da porta, que ela amarrava com um barbante rústico para alertar sobre visitas. Um hábito do tempo em que as encomendas batiam à sua porta sem aviso, chamou sua atenção. O som, abafado pela tempestade, era inesperado, quase irreal. Curiosa e um tanto apreensiva, ela se levantou de sua poltrona, seus passos lentos mas firmes, reverberando no assoalho de madeira que gemeu levemente sob seus pés. Ao abrir a porta de madeira desgastada, que rangia com a umidade e o tempo, a imagem que viu a deixou momentaneamente sem fôlego, o coração acelerado em um misto de surpresa e preocupação. Uma jovem mulher, completamente encharcada, os cabelos castanhos escuros grudados no rosto pálido e cansado.
Seu blazer de grife e sua calça social, agora pesados e colados ao corpo, denunciavam que ela não pertencia àquele ambiente rústico. Seus olhos, de um verde intenso, exibiam uma mistura visível de desespero e determinação, como se estivesse travando uma batalha interna. Meu Deus, minha filha, entre antes que pegue uma pneumonia ou um resfriado desses que nos derrubam por uma semana. Exclamou Dona Clara, com a voz embargada pela preocupação, estendendo a mão para puxar a jovem para dentro, enquanto lutava para fechar a porta com dificuldade contra a fúria implacável do vento e da chuva que tentavam invadir a casa. A jovem, que parecia ter seus 30 e poucos anos, tremia visivelmente, não apenas de frio, mas também de uma exaustão que Dona Clara reconheceu imediatamente em seus próprios momentos de sobrecarga, quando a vida a levava ao limite. Obrigada, senhora. Meu nome é Sofia. Meu carro, ele quebrou na estrada, na descida da serra, bem perto daqui. Não consegui sinal de celular para chamar ajuda ou avisar alguém. Há algum hotel ou pousada por perto que esteja funcionando? A voz de Sofia era rouca e ligeiramente desesperada, mas carregada de uma urgência que denunciava seu mundo agitado, onde cada minuto valia ouro. Nesta tempestade, minha querida, nem pensar. As estradas devem estar bloqueadas em ambas as direções a esta hora. Sente-se aqui, perto do fogão a lenha. Está bem quentinho. Deixe-me pegar uma toalha seca e preparar um chá bem quente para você. Você deve estar congelando. Sofia, que inicialmente parecia relutante em aceitar ajuda, permitiu que Dona Clara a guiasse até a aconchegante cozinha, onde um fogão a lenha, com sua chapa reluzente e panelas fumegantes, exalava um calor abençoado, perfumando o ambiente com o cheiro de madeira queimada e café coado. Enquanto a idosa se movimentava com uma graça surpreendente para sua idade, seus movimentos suaves e eficientes, Sofia observava o ambiente ao redor, uma mistura de curiosidade e alívio em seus olhos. A casa era antiga, com paredes caiadas e vigas expostas, mas impecavelmente limpa e organizada, cheia de objetos que contavam histórias silenciosas. Fotografias em preto e branco de rostos desconhecidos, potes de geleia caseira alinhados em prateleiras rústicas, vasos de flores silvestres recém-colhidas, e em cada canto tecidos, mantas coloridas sobre as cadeiras da sala, panos de prato bordados com desenhos de galinhas e espigas de milho, cortinas de chita com delicados detalhes em renda que pareciam feitos à mão. Pegue, minha filha. É chá de erva cidreira direto do meu quintal. Acalma o corpo e a alma e faz um bem danado para o frio, disse Dona Clara, entregando uma xícara fumegante de porcelana antiga a Sofia, que a aceitou com as mãos trêmulas, sentindo o calor se espalhar. Enquanto as duas se sentavam à mesa de madeira maciça da cozinha, as batidas furiosas da chuva contra o telhado pareciam diminuir, substituídas pelo crepitar suave e hipnotizante da lenha no fogão, criando uma melodia reconfortante. Sofia, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu um momento de paz inesperado, longe do burburinho da cidade e das pressões de seu trabalho. Eu estava indo para o Rio, para a semana de moda, explicou Sofia, sentindo o calor do chá aquecer-lhe não apenas o peito, mas também a alma. Sou designer de moda, com minha própria marca. Minha nova coleção será lançada lá. Mas esta tempestade, ela revirou os olhos, um gesto de impaciência que Dona Clara achou um tanto engraçado, apesar da gravidade da situação. A natureza é dessas, minha filha. Ninguém manda nela, por mais apressado que a gente seja, comentou Dona Clara com um sorriso sábio e complacente, que Sofia percebeu não ser de julgamento, mas de aceitação. Mas não se preocupe. Aqui no Cantinho da Saudade, sempre há um lugar quente e um prato de comida para quem precisa de um abrigo seguro. Sofia sentiu um leve rubor no rosto.
A gentileza genuína da idosa, desprovida de qualquer interesse, era um contraste gritante com o mundo competitivo e muitas vezes superficial em que ela vivia, onde cada interação era calculada. Mais tarde, após um jantar simples, mas delicioso, de broa de milho fresquinha com queijo Minas, acompanhado de um bolo de fubá com goiabada, Sofia sentiu o cansaço do dia dominá-la por completo. Dona Clara havia preparado um pequeno quarto para ela, um cômodo aconchegante com uma cama antiga de ferro, coberta por uma colcha que parecia uma obra de arte. Os retalhos de tecido, costurados com uma precisão e harmonia impressionantes, formavam um padrão complexo e vibrante de flores silvestres, pássaros coloridos e formas geométricas que pareciam dançar, com cores que pareciam vibrar na penumbra suave da lâmpada a querosene. "Que colcha linda, Dona Clara!" exclamou Sofia, passando a mão sobre o tecido macio, sentindo a textura de cada retalho. "É um trabalho, uma arte. Foi eu que fiz, minha filha", respondeu Dona Clara com um sorriso modesto, um brilho fugaz nos olhos. "É uma das minhas preferidas. Cada retalho tem uma história, um pedacinho de memória da minha vida, de pessoas que passaram." Naquela noite, enquanto a tempestade finalmente começava a amainar, transformando os pingos fortes em uma garoa suave e constante, Sofia dormiu profundamente, embalada pelo silêncio do vilarejo e pelo calor e pela história contida na colcha de Dona Clara. Foi um sono reparador, como ela não tinha há meses. Na manhã seguinte, um sol tímido espreitava entre as nuvens pesadas, pintando o céu de um azul lavado e prometendo um novo dia. Dona Clara já estava de pé, como de costume, preparando o café da manhã. O aroma inebriante de café fresco, pão de queijo quentinho e bolinhos de chuva invadiu o quarto de Sofia, chamando-a para a vida. Ao se levantar, seus olhos imediatamente focaram na colcha sobre a cama. A luz do dia revelava ainda mais detalhes, a delicadeza dos bordados à mão, os pontos minúsculos e perfeitos que passavam despercebidos na penumbra da noite. Não era apenas uma colcha. Era um testamento de paciência, de talento, de uma vida dedicada à beleza. Era, inegavelmente, arte. "Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Espero que o barulho da chuva não a tenha incomodado", perguntou Dona Clara, sorrindo gentilmente da cozinha, onde mexia algo em uma panela. "Bom dia, Dona Clara. Dormi como um anjo. A senhora me salvou. E que colcha maravilhosa! É um trabalho primoroso, digno de uma galeria de arte", respondeu Sofia, já na cozinha, seus olhos ainda fixos na obra. "A senhora tem um talento extraordinário. Já pensou em expor seu trabalho? Vender para galerias?" Dona Clara riu, um som suave e melodioso, mas com um toque de incredulidade e talvez de uma dor antiga. "Expor? Quem, minha filha, iria querer os trapos velhos de uma senhora do interior? Isso é coisa de velha, de avó, de quem tem tempo sobrando para remendar a vida. As pessoas querem coisas modernas, rápidas." Havia um fio de melancolia em sua voz, uma resignação que Sofia não deixou passar, sentindo uma pontada de empatia. "Não é coisa de velha, Dona Clara. É arte, é originalidade, é história, é tradição. É o que as pessoas buscam hoje, desesperadamente. Autenticidade em um mundo de cópias baratas. A senhora tem uma linguagem única nos seus pontos, nas suas cores, uma narrativa que transcende o tempo." Sofia sentiu um arrepio de excitação. Ali, naquele vilarejo esquecido, na casa de uma costureira aposentada, ela havia encontrado a inspiração que sua mente criativa estava buscando desesperadamente há meses. Sentia-se vazia, sua última coleção parecendo sem alma, repetitiva, sem a paixão que a levara a ser designer. A arte de Dona Clara era a injeção de vida que ela precisava para reacender sua própria chama. "A senhora tem mais coisas assim, guardadas?"
Escondidas? Perguntou Sofia, seus olhos verdes brilhando com uma excitação quase infantil, esquecendo-se completamente do carro quebrado e da semana de moda. Dona Clara hesitou por um momento. A ideia de mostrar seus segredos, suas obras mais íntimas, a uma estranha, mesmo que tão entusiasta, era um desafio. Mas havia algo na paixão de Sofia, na sua sinceridade e no reconhecimento genuíno que ela demonstrava, que a encorajou. Era como se a jovem visse nela algo que nem ela mesma ousava mais enxergar. Tenho umas coisas no meu ateliê, umas peças bem antigas, outras que comecei e nunca terminei, alguns desenhos de padrões que criei ao longo dos anos. Guiou Sofia até o pequeno cômodo nos fundos da casa, o ateliê que era seu refúgio e santuário. O ateliê era uma explosão de cores e texturas, uma sinfonia visual. Pilhas de tecidos de todas as origens, chitas vibrantes, sedas rústicas, algodões macios, veludos de antigas cortinas, cuidadosamente dobrados e organizados. Linhas de todas as matizes, agulhas de vários tamanhos e formatos. E então, o baú, de madeira escura, com entalhes rústicos e ferragens de latão enferrujado. Ele repousava no canto, como um guardião silencioso de tesouros esquecidos, exalando um suave perfume de naftalina e memórias. Este baú era do meu avô. Ele guardava as ferramentas da carpintaria dele. Depois meu pai usou para guardar documentos. Agora guardo meus sonhos, disse Dona Clara, abrindo a tampa pesada com um suspiro. Sofia prendeu a respiração. Dentro havia um universo. Colchas que pareciam paisagens campestres, com rios feitos de veludo azul e montanhas de chita verde. Bordados que retratavam a vida no vilarejo com detalhes impressionantes. A igreja com seu campanário torto. A feira movimentada aos domingos. O coreto onde a banda tocava nas noites de lua cheia, com um realismo e uma sensibilidade que beiravam o inacreditável. Desenhos que pareciam abstratos, mas que ao olhar mais de perto revelavam padrões intrincados de geometria e elementos da natureza, como folhas e flores estilizadas. Dona Clara, isso é simplesmente genial, é extraordinário, exclamou Sofia, pegando uma manta leve, bordada com fios de seda que cintilavam. As texturas, as cores, a narrativa em cada peça, isso não é coisa de velha ou mero artesanato, é a alma do Brasil, a história de um povo, a sua história contada em tecido. A emoção na voz de Sofia era contagiante e os olhos da idosa, antes marcados pela resignação, brilharam com uma intensidade que Sofia nunca imaginaria. Pela primeira vez em décadas, Dona Clara viu suas criações através de outros olhos, olhos que enxergavam beleza, valor, arte. Dignos de um lugar de destaque no mundo. Eu gostaria de fazer uma proposta, Dona Clara, disse Sofia, seus olhos verdes fixos nos da idosa, com uma seriedade que impressionou Dona Clara. Quero usar sua arte como inspiração principal para a minha próxima coleção de alta costura. Mas não apenas isso. Quero que a senhora seja a estrela. Quero que crie algumas peças exclusivas para o desfile no Rio, peças que serão o ponto alto da coleção. E quero montar uma grande exposição com todos os seus trabalhos, aqui no vilarejo, para que todos vejam o tesouro que tem, para que sua arte seja celebrada. Dona Clara sentiu um nó na garganta, os olhos marejados. Era como se o sol, escondido por décadas atrás das nuvens da dúvida e da descrença, finalmente raiasse sobre seus sonhos mais antigos. Mas quem iria querer ver? E eu não tenho mais a agilidade de antes. Minhas mãos já não são as mesmas. A agilidade de suas mãos é a história que seus pontos contam, Dona Clara. É a experiência, a sabedoria. Cada falha é um detalhe, uma característica única, rebateu Sofia, pegando uma das mãos calosas de Dona Clara com delicadeza e firmeza.
E as pessoas vão querer ver. Sim, eu garanto. Tenho contatos em galerias de arte renomadas, em revistas especializadas. Podemos organizar tudo. Será uma homenagem à arte manual, à tradição, à alma do interior. Será a sua vitória. Naquele instante, o som inconfundível de um carro se aproximando na estrada de terra que levava até a casa de Dona Clara interrompeu a conversa intensa. Sofia franziu a testa, estranhando. Deve ser Marcos, comentou. O Marcos da pousada? O dono da pousada local. Ele soube do meu carro quebrado e veio verificar se eu estava bem. Ele é um conhecido da família e me ajudou algumas vezes com minha logística. Em pouco tempo, um homem alto, na casa dos 40, de sorriso fácil e olhar atento, apareceu na porta do ateliê. Era Marcos, com uma cesta de café da manhã e um galão de gasolina. Sofia, pelo amor de Deus, que susto você nos deu! Seu pai me ligou preocupado, disse que não te achava. Vi que seu carro ainda está na beira da estrada. Dona Clara, tudo bem por aqui? Você está sozinha? Ótimo, e Marcos, graças a essa moça que é uma bênção disfarçada, respondeu Dona Clara, com um brilho nos olhos que não passava despercebido. Um entusiasmo juvenil que havia sumido há anos. E a Sofia acabou de fazer uma proposta que vai mudar não só a minha vida, mas a deste vilarejo todo. Marcos, intrigado pela energia da idosa e pela intensidade no olhar de Sofia, olhou de Dona Clara para Sofia, que agora segurava um dos pequenos painéis bordados da idosa, como se fosse uma preciosidade. Sofia, com a empolgação evidente em sua voz, explicou a Marcos sua ideia, mostrando as peças de Dona Clara. Marcos, um visionário que sempre buscou maneiras de atrair um turismo de qualidade, cultural e sustentável para Cantinho da Saudade, ficou imediatamente entusiasmado. Dona Clara, sua arte é exatamente o que precisamos para dar voz à nossa cultura local, para mostrar a riqueza de nosso povo. Posso oferecer o salão de eventos da pousada para exposição. E podemos criar um roteiro cultural, incluindo seu ateliê como ponto principal. Isso será um sucesso estrondoso, um marco para o vilarejo. As semanas seguintes foram um verdadeiro turbilhão de atividades. Sofia, com sua energia contagiante e sua rede de contatos, coordenou tudo. Fotografias de alta qualidade das peças de Dona Clara foram enviadas para galerias de arte em São Paulo e Rio de Janeiro, para revistas especializadas em artesanato e design. Jornalistas e blogueiros de moda começaram a visitar o Cantinho da Saudade, curiosos pela descoberta de uma nova e autêntica artista popular, uma mestra do retalho. Dona Clara, inicialmente sobrecarregada pela atenção, encontrou um novo fôlego, uma juventude renovada em seu espírito. Suas mãos, antes dedicadas apenas aos próprios segredos, agora trabalhavam com um propósito renovado, uma chama acesa pela admiração e pelo reconhecimento. Ela ensinava os pontos mais difíceis, os segredos das combinações de cores e texturas, para jovens do vilarejo que se interessaram em aprender, passando adiante um legado precioso. A exposição Fios de Memória, a arte de Dona Clara, foi um sucesso estrondoso, superando todas as expectativas. A praça do vilarejo, decorada com flores no campo, luzes coloridas e o som suave de uma viola caipira, fervilhava de gente. Turistas de diversas partes do país, críticos de arte renomados, galeristas e até mesmo umas senhoras elegantes do Rio e de São Paulo, que Sofia trouxera, maravilhavam-se com a beleza, a profundidade e a originalidade da obra de Dona Clara. Suas colchas e bordados, antes guardados em um baú empoeirado, agora adornavam as paredes do salão, cada um com uma pequena placa que contava sua história, a inspiração por trás da peça. Dona Clara, vestindo um vestido de chita colorido, que ela mesma bordara com motivos florais vibrantes, era a estrela da noite.
Seus olhos, marejados de emoção, brilhavam com uma mistura de orgulho e gratidão. Ela viu seus filhos e netos, que vieram da cidade grande em peso, abraçá-la com um carinho e um orgulho que ela nunca imaginou sentir. Vovó, é a senhora! Eu não sabia te fazia coisas tão lindas, tão vivas, exclamou sua neta, Ana, uma jovem de 15 anos, que antes só se interessava por redes sociais, com a voz embargada pela emoção. É a alma do cantinho da saudade, vovó. A senhora é uma artista de verdade. Sofia estava ao seu lado, radiante. Sua própria coleção de moda, que incorporava elementos da arte de Dona Clara, já sendo um sucesso na semana de moda. Dona Clara, a senhora é uma inspiração para todos nós. Sua arte nos lembra da beleza da paciência, da história em cada ponto. A senhora abriu meus olhos para o que realmente importa. Marcos, com um sorriso largo e satisfeito, anunciou oficialmente que o ateliê de Dona Clara se tornaria um ponto turístico permanente do vilarejo e que ela ministraria oficinas regulares para quem quisesse aprender a arte do acolchoado e do bordado. Ele até ofereceu um modesto salário e uma ajudante. O maior reconhecimento, no entanto, veio em um momento mais íntimo, quando o salão começou a esvaziar. E ela se viu sozinha com Sofia e Marcos. Um crítico de arte de renome internacional, que havia viajado para ver a exposição, se aproximou. Dona Clara, disse ele, com um tom de voz que deirava a reverência, seus olhos fixos na idosa. Sua obra é um tesouro nacional, um patrimônio imaterial, uma expressão autêntica e vibrante da nossa cultura, com uma sensibilidade que transcende o tempo e as tendências. A senhora não é apenas uma costureira habilidosa, é uma contadora de histórias, uma artista que borda a alma do nosso povo e do Brasil. Naquela noite, Dona Clara deitou-se em sua cama, sob uma das suas colchas favoritas, sentindo uma paz e uma felicidade profundas que nunca imaginou que voltaria a sentir em sua vida. A tempestade, que parecia uma adversidade, havia trazido uma bênção disfarçada. Ela havia aberto sua porta não apenas para uma estranha encharcada, mas para um novo capítulo em sua vida. Um capítulo onde sua arte seria finalmente vista, valorizada e amada por muitos. Sua história, a história de suas mãos, de seus fios, de seus sonhos, se tornava um farol para Cantinho da Saudade, provando que a verdadeira riqueza não está apenas no que se guarda, mas no que se compartilha, e que a beleza, a sabedoria e o talento, mesmo que adormecidos e esquecidos pelo tempo, sempre encontram um caminho para florescer quando se abre o coração e a casa.